bom dia. Meu nome é Fabiana, eu sou nutricionista, eu trabalho atualmente na Secretaria de Educação, na merenda escolar. Eu tô aqui com a aluna Sara, que ela vai fazer algumas perguntas para mim. E como a gente define a obesidade infantil? Bom, a obesidade infantil, ela é uma causa mundial. Então, atualmente, crianças do mundo inteiro têm obesidade, que ela caracteriza pelo aumento de peso, devido à alimentação, principalmente, e também aumento da circunferência da cintura. Isso pode ser considerado como uma doença? Sim, com certeza. Então, a obesidade, como todas as outras, diabetes, pressão alta, é uma doença e deve ser tratada. Então, não é uma doença que tem cura. Tem cura, mas é difícil. Então, precisa de todo um tratamento, às vezes para a vida inteira, para ter um controle sobre essa doença. E como identificamos quando a obesidade é causada por distúrbio psicológico? Então, a obesidade em si, ela tende a ter várias causas, tanto nutricional, quanto genética, quanto cultural. Então, muitas crianças já nascem numa cultura que tem, já na alimentação, tem um aumento de gordura, aumento de carboidrato, então elas tendem a ter mais obesidade do que outras. Então, os fatores psicológicos e psicossociais são um dos fatores. Então, como se define a obesidade psicológica, né? É a partir do momento que a pessoa não tem controle sobre o que ela come. Então, ela passa a não ter, ela sai de si, vamos dizer assim. Como a mente, ela trabalha ao nosso favor e também contra, então muitas vezes a alimentação ela torna como uma válvula de escape. Então, você sai de si, você não tem controle sobre aquilo que você se alimenta. E a obesidade é uma das causas que afeta o aumento excessivo de alimentação. E qual o problema físico mais comum pela obesidade infantil? Então, os problemas físicos que causam, principalmente nas crianças obesas, elas ficam com muito sono, elas só querem muitas vezes ficar sentada, deitada, não querem brincar, só querem ficar jogando videogame, fazendo atividades que sejam que não tendem a ter aumento de gasto energético. Então, as crianças ficam cada vez mais sedentárias, comem cada vez mais, então tudo isso relacionado com a obesidade vai afetando cada vez mais as crianças. E aí pode ter problema cardíaco, problema nas pernas, dificuldade de andar, então anda um pouquinho, já fica cansado, já fica com dores. Então verificar tudo isso. E qual o melhor tratamento que pode existir para a obesidade infantil? Bom, o melhor tratamento, eu acho que não existe, assim, um tratamento em si, mas vários fatores que podem levar à melhora desse quadro e principalmente nas crianças que é os pais. Então, as crianças que já nascem no ambiente que os pais ofertam uma alimentação mais variada, uma alimentação saudável, eu acho que isso facilita e muito a cura ou tratamento para a criança não ter obesidade, porque é os pais que ofertam a alimentação. Então a gente fala, se a criança é obesa, a principal causa é os pais, porque as crianças não sabem o que é gostoso e o que não é. Então quem ofertou isso a eles é que tem uma culpa em relação a isso. E como uma pessoa pode saber que está acima do peso, entrando no quadro de obesidade ou de obesidade mórbida? Então é fácil. Então a gente tem que fazer uma regrinha. A gente tem que pegar nosso peso e dividir pela altura ao quadrado, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Ele não é o melhor índice, mas a gente dá pra verificar se a gente tá em excesso de peso, obeso, e se a gente tá também no peso normal. Então vamos lá. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1,63 m, então coloca 1,63 vezes 1,63 dá um número, então divide pelo peso da pessoa, e se esse número der acima de 24,99, já é considerada pré-obeso. Se esse número der acima de 29,99, já é obeso, e aí temos obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. E também relacionada à circunferência da cintura. Então, verificar, então, também se está aumentando cada vez mais a circunferência da cintura
também é um risco para a obesidade. E quais doenças pode causar obesidade? Bom, várias doenças podem causar obesidade, desde, como eu falei, causas psicológicas, né? Como eu também falei, eu esqueci de falar sobre a ansiedade, que a ansiedade também gera vontade de comer, tende a ter aumento da ingesta calórica. E Desculpa, como que você falou? Quais são as doenças? Quais são as doenças que geram obesidade? Então, desde uma depressão, desde um distúrbio de ansiedade, até causas mesmo, muitas vezes as pessoas perdem morte, também pode ter uma das causas a obesidade, a ansiedade que gera a obesidade. Também maus hábitos alimentares, então as pessoas ingeriam grande quantidade de gordura, grande quantidade de carboidrato, então excesso de doces. Então, na verdade, é uma causa multifatorial. E também algumas doenças como hipotireoidismo, diabetes, pressão alta também. Mas principalmente o que a gente tem que sempre frisar é o hábito. Então, a gente é aquilo que a gente repetidamente faz. Então, se a gente já é um obeso, é porque durante a vida inteira dele, ou durante um período de tempo, ele aumentou o peso e não percebeu, ou percebeu e não foi atrás da causa. Então, às vezes, as pessoas elas tendem a procurar endocrinologistas, para procurar remédios, mas às vezes não é aquilo que ela precisa tratar a causa, não precisa tratar o sintoma, que o sintoma é o excesso de peso, mas a gente tem que tratar a causa. Qual foi a causa de tudo isso que levou ela a ter... Tá bom? Bom. Muito obrigada.